pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Muito bem, estamos no ar com mais um boletim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do boi, especialmente carne bovina. 2021 foi um ano importante porque, apesar de toda aquela questão envolvendo a paralisação das exportações para a China em função dos casos atípicos de vaca louca, enfim, essa história que você conhece e vem acompanhando com a gente desde o ano passado, a gente acabou encerrando um ano com números muito bons na exportação de carne. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil registra aí recorde nas exportações de carne bovina. Sobre esse tema, sobre números, sobre expectativas e sobre o que está acontecendo nesse início de ano, a gente convidou o Bruno Andrade. O Bruno é diretor de operações do IMAC. O IMAC é o Instituto Mato Grossense de Carne. Está aqui já o Bruno com a gente. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por nos ajudar um pouquinho a entender esse mercado de carnes, esse mercado tão importante e que ganhou e vem ganhando relevância aí nos últimos anos, principalmente no que diz respeito às exportações, né? Queria que você contasse para a gente um pouquinho de 2021, quais são os destaques e mesmo com esse problema que a gente teve aí em função aí da vaca louca, dos casos atípicos de vaca louca. A situação foi favorável, Bruno? Dá para resumir assim? Oi, então, obrigado pelo convite. Os dados realmente foram bem favoráveis, ainda que tenha ocorrido esses dois casos atípicos de vaca louca, né? Um deles aqui no estado de Mato Grosso, inclusive. Mas é importante lembrar que de janeiro a setembro, né, os números das exportações, né, eles estavam vindo muito bem, né? A gente já estava com excelentes valores aí, muito por conta da China, né, das compras da China, que nos últimos meses, antes, né, do início do embargo, comprou muita carne do Brasil e, em especial, do estado de Mato Grosso. Então, esse volume de exportação, né, de produto, de toneladas associado às cotações internacionais, fez com que o Brasil, né, e o estado de Mato Grosso conquistassem aí dados recordes, né, quando a gente compara com o histórico. Então, ainda que tenha havido esse problema com a China, foi possível a gente ter aí bons números de exportação no ano de 2021. Traduz isso em números para a gente, Bruno. Legal. Bom, no caso do Brasil, né, a gente teve aí já dados compilados, fechados até dezembro de 2021, 9,2 bilhões de dólares de faturamento, né, com as exportações. E no caso de Mato Grosso, especificamente, a gente teve aí mais de 1,8 bilhão de dólares em faturamento com as carnes bovinas e derivados exportados. Então, assim, são números assim extremamente relevantes, né? Ainda mais num ano que foi muito prejudicado por conta da redução do consumo de carne bovina no mercado doméstico. Então, as exportações conseguiram, né, enxugar, né, esse excesso de carne no mercado doméstico que não seria consumido e conseguiu destinar à China e vários outros mercados que foram importantes compradores da gente. E foram bons preços, Bruno? Foram bons preços, né? O valor da tonelada varia, na verdade, de mercado a mercado. Em alguns mercados internacionais, o valor em torno de 4.500 a 5.000 dólares a tonelada. Em alguns, para outros destinos, como a Europa, por exemplo, o produto acaba sendo mais valorizado, um pouco mais de 6.000 dólares por tonelada. Mas, assim, os valores que foram arrecadados, né, os valores por tonelada foram bem atrativos. O Brasil ainda é muito competitivo em termos de preço, né, e qualidade do produto frente a outros grandes exportadores. E isso fez com que
a gente tivesse aí bons resultados e o Brasil, mais uma vez, sendo colocado na dianteira aí dos maiores negociadores, né, dos maiores vendedores de carne bovina. Essa boa, digamos, competitividade da carne brasileira tem a ver com o dólar? Ou se o dólar não tivesse nos atuais patamares, ainda assim a gente pode ser competitivo, Bruno? Qual é a análise de vocês aí no IMAC? Não, o Brasil ele é competitivo, é claro que o câmbio influencia bastante, mas o Brasil é competitivo pelo seu sistema de produção, né? O custo de produção de carne bovina no Brasil ele é reconhecido como um dos menores, isso por conta do nosso sistema de produção ser majoritariamente a pasto, né? Utilizando gramíneas para você fazer engorda dos animais. Então, naturalmente, existe uma competitividade muito maior do nosso produto frente a outros concorrentes. Sanitariamente falando também, nosso produto ele é reconhecido, né, por mais de 100 destinos, né, de que a sanidade do nosso produto é excelente, né, sem nenhum problema. É claro que existem questões pontuais em relação a frete, ainda mais esse ano, que o frete marítimo acabou prejudicando bastante, né, muitas das indústrias frigoríficas, mas o nosso sistema de produção, ele garante, sim, uma grande competitividade ao nosso produto. Muito bem. Agora, analisando a questão das exportações, a gente foi muito bem, como você bem pontuou, mas e o mercado interno, o consumo interno, Bruno? Dá para dizer que é um consumo ainda importante ou existe uma preocupação aí com uma queda de demanda, digamos? O consumo doméstico ele sempre vai ser importante, ainda que a gente tenha exportado bastante, né, carne bovina, por volta de 70%, esse número exato a gente não tem direito, mas por volta de 70 a 75% do que é produzido no Brasil fica no Brasil, né, de carne bovina. Então o consumo doméstico ele sempre foi, sempre vai ser importante. O brasileiro consome bastante carne, mas é claro que nesses últimos 2 anos a gente observou uma queda nesse consumo, muito por conta da valorização que a gente teve dos cortes bovinos no mercado doméstico. A queda poderia ser maior, né, mas as outras proteínas animais também se valorizaram, né? Então, mas sim, a gente observou, principalmente no ano de 2021, que houve aí uma queda no consumo da carne bovina, muito por conta da valorização que a gente teve de todos os cortes, em especial aqueles de menor valor, né, real, que foram valorizados bastante em 2021 em relação aos anos anteriores. Dá uma ideia desses valores para a gente no mercado interno, no mercado doméstico. Beleza. Bom, em relação, aqui no caso do estado de Mato Grosso, que a gente reúne bastante dados a partir do IMEA, né? O preço médio da carne bovina no ano de 2021 ficou em R$ 35,76, preço médio, né, considerando todos os cortes. Isso significa uma alta de 34% em relação ao preço médio de 2020, tá? Quando a gente pega 2 cortes bem distintos, né, como a picanha e o músculo do dianteiro, por exemplo, a picanha ela teve uma valorização de 30%, tá? Não valorizou tanto quanto o músculo dianteiro, que é um corte de valor real mais baixo, e aí as classes sociais de menor poder aquisitivo acabam consumindo mais esse tipo de produto. O músculo dianteiro teve uma valorização muito maior, em torno de 46%, quando a gente compara 2021 com 2020. Então, realmente houve uma grande valorização no preço da carne bovina, embora muitos possam pensar, poxa, mas a gente teve uma redução no consumo, então não deveria ter uma maior oferta de produto e, por fim, uma redução no seu valor? Poderia. Só que o que a gente observou é que boa parte dessa valorização ela esteve associada à redução de animais abatidos no Brasil. Então, houve uma diminuição muito grande do número de animais abatidos, né, por conta do abate de matrizes nos anos anteriores. E isso, associado a uma maior exportação de carne bovina, fez com que os produtos no mercado doméstico ficassem valorizados. Quer dizer, não é só a exportação, então, né? Como a gente, de vez em quando, ouve explicação, principalmente na grande mídia, né, Bruno?
de que por causa da exportação da China, o preço da carne subiu. Não é bem assim a história. A gente teve uma oferta também de animais menor, né, acontecendo, né? Isso, exatamente. A gente teve uma oferta de animais menor, e tem um dado interessante também, é algo que a gente tem que mensurar. Quando a gente aumenta as exportações, é importante lembrar que os mercados que compram o nosso produto, quase todos eles não compram a carcaça inteira. Eles levam apenas alguns cortes, ou uma parte da carcaça. Ou seja, quando a gente tem mais exportação, pode ser que em alguns casos, em algumas regiões, a gente tenha uma maior oferta de carne no mercado doméstico. Porque, por exemplo, o Oriente Médio compra muito cortes dianteiros. Só que o boi, ele não tem apenas cortes dianteiros, ele tem cortes traseiros também. Então, da carcaça que se tem, a parte dianteira vai para o Oriente Médio, para países do Oriente Médio, e os cortes traseiros são destinados ao mercado doméstico ou alguns outros mercados. Então, o aumento das exportações pode, em alguns casos, em determinados casos, aumentar a oferta de carne no mercado doméstico, tá? Então, tem essa também situação que a gente precisa considerar. Então, assim, a exportação, é óbvio que ela pode exercer um fator, um peso na precificação da carne no mercado doméstico, mas por si só ela não explica toda a equação. A gente teve uma redução na oferta de animais para abate grande, né? Aqui no caso de Mato Grosso, a redução foi mais de 12% no volume de animais abatidos, né? Então isso foi sentido o ano inteiro, basicamente. Em outros estados do Brasil aconteceu a mesma coisa, nos estados importantes, pecuários, né? Aconteceu a mesma coisa. E isso, obviamente, acaba impactando a oferta, a demanda, e isso acaba se refletindo nos preços ao consumidor final. Além disso, é importante lembrar bastante que você tem aí a competição entre os entes da cadeia produtiva, né? E o varejo tem a sua margem, né? Cada segmento tem a sua margem na negociação, e no que a gente pode observar ao longo do ano de 2021 é que o varejo acabou mantendo as suas margens ainda elevadas. Então, isso, de certa maneira, acabou impactando nos preços também elevados da carne bovina. Essa margem do varejo encerrou o ano em que percentual aí? Então, a gente faz essa conta baseado no equivalente carcaça, né? Então, depende muito do corte, né? Mas pode ter variado aí, segundo algumas análises que a gente fez, de 30% até 60%. De margem. A depender do corte. Isso, margem bruta, né? Eu não estou considerando despesas do varejo, nada disso. É só receitas auferidas. Então, é importante. E, por outro lado, né, a margem da indústria, ela reduziu bastante nos primeiros 9 meses do ano, foi negativa, né, bem negativa quando a gente pensa na negociação da carcaça, em torno de 10%, 11%, o que é bem diferente do que aconteceu há um ano atrás, em 2020, né? Então, a gente tem que considerar também que alguns segmentos da cadeia acabaram mantendo a sua margem, e isso impactou na manutenção dos preços para o consumidor final. Se todos os segmentos tivessem reduzido a sua margem, talvez a gente tivesse aí uma queda no valor, uma valorização menor da carne bovina no mercado doméstico, tá? Mas você acha que uma carne mais barata implicaria em mais consumo, Bruno? Em certa medida, sim, né? Não é uma relação direta, tá? Porque você tem também questões relacionadas aos hábitos de consumo, mas é claro que nos valores que a gente tem hoje da carne bovina, né, a gente observa, sim, a migração do consumo da carne bovina para outras proteínas animais, né, como carne de frango, suíno e até mesmo o consumo de ovo. E a carne bovina, como é um produto que é almejado por grande parte da população, qualquer queda no valor sensível que possa ser notada, o consumidor ele tende, sim, a comprar mais carne bovina, né, principalmente por conta de reuniões, lazer e tudo mais, a carne bovina ela é preferida. Você acha que tem risco da carne bovina virar nicho? Olha, não enxergo isso no longuíssimo prazo, porque a gente tem aí um mercado muito vasto, né, de pessoas que nem se alimentar direito se alimentam, né? Então, assim,
para que a gente possa pensar que a carne bovina seja considerada um nicho, a gente precisa evoluir como civilização, como sociedade, de um jeito que é impossível, né? Existe muita diferença ainda, e a carne é um produto de extrema riqueza Abundância, em né? nutrientes, né? E ela faz parte do dia a dia de muitas famílias, brasileiros, brasileiras, enfim. E não é só uma questão também que cabe a análise nossa, né? A gente tem aí pouco mais de, ao redor de 1 bilhão de pessoas que se alimentam de maneira errada no mundo, e a carne bovina é um dos alimentos considerados assim mais ricos e necessários para o desenvolvimento do indivíduo. Então, é claro que o mercado de nicho ele vai existir para quando a gente pensa em produtos premium, produtos de alta qualidade, mas a carne commodity ela vai continuar existindo, sim, por séculos. Eu não imagino algo diferente. Boa, Bruno. Agora um pouquinho da perspectiva, Bruno. A gente está começando um ano um pouquinho diferente. A gente tem aí a China de volta depois de 3 meses, se eu não me engano, fora aí do mercado. O que vocês estão sentindo em relação ao apetite chinês? Se isso pode ser um motivador, por exemplo, de mudança de preços da carne de novo? Olha, a China ela foi e vai continuar sendo um grande parceiro comercial. Paira a dúvida se ela vai vir com o mesmo apetite de 2021, muito por conta das notícias que circulam sobre recomposição do rebanho suíno. A carne bovina não é o produto preferencial do chinês, embora tenha caído no gosto de boa parte da classe média chinesa. Mas paira essa dúvida do tamanho que a China vai vir, né? Com o tamanho da fome que ela vai vir comprar produto nosso. O fato é que a gente acredita que a China vai continuar sendo um grande parceiro comercial, né? É importante lembrar também que a China, nesse tempo que ela ficou sem comprar nosso produto, ela acabou aumentando a sua participação em outros mercados, né, para aquisição de carne bovina. Então, pensando pelo lado da China, para eles pode ser estratégico não depender muito do Brasil. Então, a gente precisa ver como é que vai funcionar nos próximos meses essa dinâmica. A China vai continuar comprando bastante produto nosso, mas o que a gente não sabe é se é no mesmo patamar de 2021, mas com certeza vão continuar sendo aí grandes clientes nossos. E Estados Unidos, como é que vocês estão vendo aí a participação dos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos, o potencial de crescimento ele é grande, ele é muito grande, né? É claro que toda vez que existe esse movimento positivo, né, de compra dos Estados Unidos do nosso produto, surgem lá nos Estados Unidos, né, toda essa questão, essa discussão sobre a qualidade do nosso produto, o lobby que as entidades americanas acabam fazendo em detrimento do nosso produto. Mas é normal, é o trabalho que eles fazem, que as entidades de lá fazem, em defesa dos produtores de lá, mas a gente enxerga que a carne brasileira tem uma qualidade sensacional, né, que não gera dúvidas alguma, e que se realmente a resposta, né, a técnica for aceita, a gente não vai ter maiores problemas, e o Brasil sim tende a crescer na oferta de produtos industrializados e magros, né, para o mercado norte-americano. E consumo interno, qual a sua expectativa para esse ano? Bom, em relação ao consumo interno, né, o que a gente tem observado é que não vai ser um ano assim muito positivo, né, em termos de aumento significativo do consumo. É claro que o Auxílio Brasil, que foi aprovado e que já está começando a ser distribuído aos brasileiros, pode ajudar, sim, em alguma medida, mas, de maneira geral, a gente não acredita que o preço da carne bovina vá cair, né? E muito menos que vá também se valorizar muito mais, né? O brasileiro não tem mais condições de suportar grandes valorizações, não conseguiria manter o consumo no atual patamar se a gente tivesse grandes valorizações. Então, o que a gente está enxergando é uma estabilização dos preços nesses patamares elevados, com a perspectiva, né, positiva
de que no segundo semestre, com uma maior oferta de animais para o abate, a gente possa ter aí uma leve queda, né, mais para o início da metade do segundo semestre, enfim, mas são coisas que a gente ainda não tem certeza. A única coisa que a gente consegue visualizar são produtos ainda em valores, em patamares elevados. Uhum. E é o preço da carne que acaba, no final das contas, definindo até onde o frigorífico pode pagar pela arroba do boi, né? Você acha que é um ano de mesma tendência aí para arroba também? Então, a gente tem dois mercados, né? A gente está caminhando aí para dois mercados. O mercado interno, né? Uma definição muito clara do que é um mercado interno e de unidades, plantas frigoríficas destinadas ao mercado externo. O que a gente tem observado, basicamente, é que 2022 pode ser um ano onde a oferta de animais pode aumentar um pouquinho, mas nada que já possa reverter os números de 2021 de queda, tá? Então é só para deixar isso muito bem claro, a gente recompôs o rebanho nos últimos anos, então a gente já pode começar a sentir aí um aumento em relação ao número de animais abatidos ano passado, já no segundo semestre desse ano. Mas não acredito que a gente possa reverter a queda 100%, né? É muito longe disso. Então, assim, o cenário em termos de preços para o pecuarista, eles continuam ainda nesses patamares elevados, né? Na verdade, a cadeia toda, o que a gente tem observado, são custos de produção e valores recebidos em patamares elevados, né? No mesmo patamar de 2021. É difícil enxergar um cenário onde a gente vê uma queda abrupta de preços, porque os custos de produção, eles aumentaram bastante, estão todos elevados, e qualquer estrangulamento que a gente observe vai ser prejudicial para qualquer um dos entes da cadeia, seja para a indústria, seja para o produtor. Então, no que diz respeito ao pecuarista, preços do boi gordo valorizados ainda, a indústria frigorífica tendo que garimpar bem, mas ainda assim tendo que pagar por esse valor, né, valorizado ao produtor, e o preço da carne bovina nesse patamar elevado para justificar esses valores que estão sendo pagos aí pela indústria frigorífica, né? E sempre a indústria frigorífica buscando aí colocar mais produtos no mercado externo para conseguir aí fazer uma receita mais interessante. Não é um ano onde a gente acredita que vai ter aí uma diferença de preço muito grande ao que a gente observou em 2021, até mesmo porque os custos de produção estão todos elevados. Boa, Bruno. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e principalmente por trazer essa expectativa para a gente aí, para esse início de 2022. Um ótimo ano para você, meu caro, e a gente volta a se falar. Quando tiver novidades, avisa a gente também, que é muito importante a gente entender a dinâmica aí de formação de preços da carne e, obviamente, como é que isso vai implicar aí na formação de preços da arroba do boi também. Obrigado por enquanto, volte sempre. Falou, obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tá aí, Bruno Andrade, diretor de operações do IMAC, Instituto Mato Grossense de Carne, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Mercado já andando, ainda sem definição de rumo. Janeiro, por exemplo, está caindo 0,06% a R$ 337,20. Fevereiro, R$ 337, queda de 0,03%. Março sobe 0,35%, uma alta até importante, R$ 334,30. O maio também subindo, R$ 330,30, alta de 0,64%. Na última sexta-feira, dia 7, o boi gordo, ou melhor, o indicador CPEA para o boi gordo, fechou a R$ 331,40, com queda de 1,84%. A gente segue acompanhando o mercado, a gente agradece muito a sua atenção e audiência. Na sequência, tem João Batista Olive e Sérgio Braga com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas.